Olá, queridos. Que Deus abençoe vocês de forma poderosa, de forma grande e que sejamos abençoados hoje. Estivemos aí por um bom tempo sem estarmos juntos ao vivo, né? Mas com as lives entrando em reprise e sempre trazendo uma palavra para a gente. Mas hoje estamos aqui, né? E vamos orar, logicamente, vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco e vamos também determinar a nossa bênção, não é? Eu acredito que o que Deus vai falar conosco hoje vai ser muito bom para todos nós, né? Maria Lenilde dando um glória, que Deus abençoe. A Lene Dias, lá de Manaus, dando uma boa noite, que Deus abençoe, tá? Roberto Dourado também com a gente, já estava sentindo a sua falta. Estamos aqui, na fé, sempre, não é, Roberto? Tá? A Ângela da Grava também, Flaviana, né? Eulina Rosana, Luzia e Francisco Lourenço também. Bom, as pessoas estão chegando, estão entrando. Luzia, né? Gostaria de receber um Deus proverá. Sandra, boa noite, meu pai na fé, te amo, meu bispo amado. Maria Odete da Silva, oi querida, que Deus abençoe você, tá? De forma poderosa. Bispo, amanhã estarei no culto das 10, o Roberto Dourado, será bem-vindo, eu vou estar também, tá? Amanhã eu vou estar na sede do Brás às 10 horas, se Deus quiser, na unção do abraço, na terça-feira da saída. Bispo mais amado do universo, Luzia, obrigado. Vocês são bênção toda hora, gente. Maria Abadia Lopes também conosco, Lúcia Maria Alves, não é? A Cíntia de Lima, aqui a Isabel de Curitiba. Isabel, boa noite. Olha, por falar em Curitiba, eu vou estar essa semana marcando a minha ida lá no Espírito Santo, tá? Lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu vou entrar em contato amanhã com o pastor responsável pelo trabalho lá e estarei indo fazer uma unção do abraço lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu já estava devendo há muito tempo. A última vez que eu fui tem mais de 2 anos e agora eu vou fazer uma reunião lá, se Deus quiser. Vai ser bênção. Então você que é do Espírito Santo está com a gente, já vai aí avisando, eu vou dar a data direitinho, tá bom? Assistindo pelo YouTube aos sábados também, bispo, estou aqui, tá? Fazendo propósito pelas causas impossíveis, muito bom, tá? Ivonete também com a gente, Isabel Teixeira, Lúcia, Maria, Ardelina, Aldenira, né? Então sejam todos bem-vindos, vamos compartilhar, tá? O máximo que nós pudermos para que as pessoas hoje recebam aquilo que Deus ele tem para nos entregar. Deus sempre tem algo, gente, a nos entregar, né? Basta que eu e você, com que nós venhamos buscá-lo, não é? Deus ele sempre vai ter algo para entregar para mim, entregar para você, entregar para cada um de nós. O que eu preciso fazer, na verdade, é buscá-lo. Aliás, ele mesmo disse, né? Buscar-me-eis e me achareis. Então, quando nós estivermos sentindo falta de alguma coisa, seja externamente falando ou no nosso interior, vamos buscar a Deus. Coloque-se em oração. Agora há pouco eu estava aqui em oração antes de nós entrarmos aqui nessa live que a gente costuma fazer. Tá vendo aquele sofá ali atrás?
Isso aqui estava tudo escuro, eu estava de joelhos ali, falando com Deus. Estava fazendo a minha oração particular, a minha oração pessoal. Você deve fazer também a sua, não é? Eu acredito que vai abençoar muito a sua vida. E você vai estreitando a sua comunhão com Deus à medida que você faz isso. Tem que ter uma hora, tem que ter um momento, sabe, que você fica só você e Deus, mais ninguém. E ali você ora, ali você se derrama diante de Deus. Josefa Salomão, que bênção. Muitas saudades, eu também, Josefa, tá? Você é uma bênção. Aliás, vocês três são uma bênção, tá? Hoje, gente, eu vou falar sobre o capítulo 6 de segundo livro dos Reis. Tem o primeiro livro dos Reis e tem o segundo livro dos Reis. E nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu aqui e o que Deus nos gostaria de dizer acerca do que aconteceu neste lugar aqui. Vai ser uma lição pra gente, tá bom? Certamente será. Muito bem. Mas e aí, me diga você. Você está na fé? Você não está na fé? Deus vai falar muito conosco nessa noite. Continue compartilhando. Pega o link, ó, gente, o bispo está ao vivo. Vamos lá, o bispo vai orar, vai falar conosco hoje, vai ser bênção para a nossa vida. Tá bom? Eu gostaria até de pedir que você mandasse o link para, pelo menos, cada um de vocês, para 3 pessoas que você conhece e falasse para elas assim no WhatsApp, ó, põe aí o nome já no canal de 3 pessoas que você quer que o bispo ore hoje. Para o bispo orar, mandar um Deus proverá para essas pessoas. Você já pode colocar os seus nomes aí, os que você quiser, tá? E também já pode mandar para 3 pessoas que você conhece e pedir que elas coloquem agora o nome aqui no canal que eu vou orar e vou mandar um Deus proverá para essas pessoas. Aproveitando, se você não está inscrito no canal, já vai e se inscreve. É simples, é só apertar no botão que tem aí, se inscrever. Aí vai aparecer um sininho, você aperta nele, vai aparecer a palavra todas, é a primeira palavra, você aperta, pronto, acabou, tá? Olha, a Conceição Pinho já está escrevendo. Escreve pelo menos 3 nomes de 3 pessoas que você quer que Deus venha prover na vida delas. Pode ser o seu primeiro. E manda o link para 3 pessoas e fala para elas, entra nesse canal agora, escreve o nome de 3 pessoas que você quer que Deus venha prover na vida delas. E elas vão entrar, tá bom? E vai ser bênção de Deus. Tá certo? Vamos fazer isso. Muito bem. Queridos, eu vou então já iniciar a mensagem enquanto você vai compartilhando e vai ouvindo aqui com a gente. E logo depois nós vamos fazer a oração. Tá bom? Vamos lá, vamos ouvir a palavra? Você gosta de ouvir a mensagem da gente, que a gente prega? Sim ou não? Gosta? Você acha que Deus usa a nossa vida através da pregação? Então, se você crê que Deus nos usa para isso, Deus vai abençoar muito. Vai falar com você, vai falar comigo, vai falar com a gente. Tá bom? Segundo o livro dos Reis, capítulo 7, versículo a partir
do 8, tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo 7, a partir do versículo 8. Vamos lá. A Neide disse: eu gosto de ouvir a palavra sim. Que bom, Neide. Muito bom. A palavra é Deus falando com a gente, é Deus nos dando a direção, a revelação, a visão, não é? Muito bem. O texto diz assim, ó: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Preste atenção. O versículo 8 diz assim: o rei da Síria fazia guerra a Israel. Então entenda, Israel representa você, eu, nós que somos de Deus. E o rei da Síria representa todos aqueles que se opõem, que são inimigos, não é? Do povo de Deus. São os problemas, são as lutas. Então ouça com atenção. O rei da Síria fazia guerra a Israel. Nós não podemos estranhar que o rei deste mundo, ou aquele que se acha rei deste mundo, que é o inimigo, Satanás e todos os seus problemas, não vai fazer guerra contra mim, contra você. Todo o tempo nós vamos perceber que haverá uma guerra contra nós. Uma guerra contra a sua vida, uma guerra contra a sua casa, uma guerra contra a sua saúde, uma guerra contra a sua vida econômica, uma guerra contra os seus sonhos, os seus propósitos, uma guerra contra os seus planos, contra os seus objetivos. Todo tempo você vai ver que uma guerra vai estar se levantando contra você. Aqui diz: o rei da Síria fazia guerra a Israel. Então podemos dizer que o câncer pode fazer guerra contra você. O câncer pode fazer guerra contra a sua família. Os problemas de família podem fazer guerra contra você. Os problemas espirituais, sentimentais, emocionais, profissionais, pessoas próximas, amigos que não são amigos, inimigos declarados, situações diversas. Mas eu não posso, você não pode estranhar o fato de fazerem guerra contra você. Às vezes você diz assim: eu não estou fazendo nada contra ninguém, meu Deus. Mas sempre haverá alguém tentando fazer guerra contra você, contra a sua vida. Isso é um fato. Como acontecia com Israel e acontece até hoje. Você vê que Israel vive em guerra. Basta você ser uma pessoa de Deus para que as guerras elas se levantem contra a sua vida. O nome já diz inimigo. Então, se o nome é inimigo, o que você pode esperar do inimigo? Uma guerra. A grande questão é nós entendermos como proceder
no meio da guerra. Porque observe só algo interessante. Diz o texto, e consultou com os seus servos. O rei da Síria, ele se reunia com o pessoal dele e tramava contra Israel, dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, não conta para ninguém, em tal lugar nós vamos estar lá no acampamento deles e vamos atacá-los. Ninguém sabia, era uma conversa que acontecia dentro da casa do rei da Síria. Mas versículo 9, o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Esse homem de Deus, ele não estava dentro da casa do rei da Síria e nem participava da conversa do rei da Síria. Mas então, bispo, como é que ele sabia? Deus mostrava para ele. O que significa isso aqui? É que o homem de Deus, ele prezava pela comunhão dele com Deus. E baseado nessa comunhão que ele prezava, de oração, de uma vida com Deus, o que acontecia? Deus, então, mostrava, revelava para ele, tá, aquilo que os inimigos estavam tramando. Bispo Luciano, seja um pouquinho mais claro comigo, mais claro comigo. O que o senhor está querendo dizer? Que esse homem de Deus aqui deve ser eu e você. Esse homem de Deus aqui deve ser aquela pessoa que somos nós que preza por esta comunhão. Porque uma vez isso acontecendo, Deus vai estar sempre guardando a gente, protegendo a gente, mostrando a nós os planos, as ciladas dos inimigos, dos problemas que já se levantaram, estão se levantando e querem se levantar. Então, a questão era que toda vez que o rei planejava alguma coisa contra Israel, o profeta, ele avisava para o rei de Israel, porque Deus avisava para ele. Então, essa intimidade que você procura ter, lembra que eu falei que há pouco eu estava ali naquele sofá ali atrás, com tudo escuro aqui, sozinho, eu estava ali de joelhos dobrados, estava falando com Deus, eu estava orando, eu estava fazendo a minha oração particular, eu estava buscando a presença de Deus para a minha vida. Você está entendendo? Daniel Dias, Bispo Relâmpago. Vocês são bênção. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês compreendem? Porque não é uma questão de você ser perfeito, ser perfeita, de você não pecar, de você não cometer erros. Isso não tem nada a ver. Nós estamos falando sobre ser homem, ser mulher, e você procurar manter, independente de qualquer coisa, uma comunhão com Deus. Uma vida onde você ora, você fala com Deus, Deus então vai falar com você, você busca no silêncio, no seu momento, ouvir a voz de Deus, e aí as coisas começam a acontecer. Então, não é só você ser da igreja, não é só você ser uma pessoa que frequenta a igreja, ou que gosta de ouvir palavras, ou que gosta de ler Bíblia. Não. Eu estou falando de você entender que, independente de quem ora por você, de quem prega para você,
Você tem que ter esse momento seu com Deus. Porque o que estava salvando Israel era exatamente a comunhão que este homem tinha para com Deus. Você entende? Você entende o que eu estou falando? O que estava, de fato, fazendo Israel se ver livre, tá? Era exatamente a comunhão que este homem procurava ter. Não sei se você compreende o que eu estou dizendo. Então, em meio às guerras que eu e você vamos viver no nosso dia a dia, e isso é inevitável, o que vai nos salvar e nos fazer vencer essas guerras, gente, é esta comunhão que é pessoal. Não é, por exemplo, a comunhão do bispo para me salvar, não é a comunhão do meu amigo para me salvar, do meu marido para me salvar, da minha esposa para me salvar, dos meus filhos para me salvar. Não é a comunhão dos outros. Entende? O que vai te salvar das guerras é a sua comunhão. Você está entendendo? Independente do seu estado, independente do seu momento, independente da sua fase, independente da sua situação. Observe que o homem de Deus, ele ia lá e avisava. Versículo 10 diz assim, ó: por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando aqui? Ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Olha só. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar um homem de Deus e lhe dissera, e de que o tinha avisado e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então, toda vez que o inimigo tramava uma situação, criava uma situação, Deus mostrava para o homem de Deus mostrava para o rei, e Israel se livrava, se safava. Israel conseguia superar os inimigos. Porém, o rei de Israel falava assim: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Quem é que vai me dizer? Quem é que está no nosso meio falando para o rei de Israel dos nossos planos? Você está entendendo o que eu estou falando? É isso, gente, presta atenção na palavra, presta atenção na pregação. O que está acontecendo aqui que todas as vezes que eu planejo alguma coisa, todas as vezes o rei de Israel descobre? Sabe o que era isso? A comunhão daquele homem de Deus, que orava, que buscava a Deus, e Deus estava sempre mostrando. Você está entendendo o que eu estou falando? Era exatamente isso. Então, a questão é uma só. A maneira de vencer e de superar
todas as guerras que se levantavam naquela época, era esta comunhão que o homem de Deus procurava ter. E Deus, então, ele guardava, preservava, mostrava, abençoava. Entende o que eu estou falando? Então, o rei de Israel, aliás, o rei da Síria, ficou muito perturbado. Ele falou, poxa, todas as vezes que eu tento acabar com a vida de Israel, eles vão lá e pronto. Você está entendendo? Eles vão lá e pronto. Sempre tem uma situação que é revelado. Sempre tem uma situação que Deus, o inimigo acabava não tendo sucesso. Então, gente, é exatamente isso que Deus ele quer falar conosco hoje. Guerras contra você, guerras contra a sua vida, assim como foi no passado, vai ser sempre. Agora, os inimigos vencerem esta guerra, ou não, os inimigos vencerem esta guerra contra você, ou não, vai depender exatamente do nível de comunhão que eu e você, ou que nós procurarmos estabelecer com Deus. Todas as vezes Deus mostrava para o profeta, e o profeta abria os olhos de Israel e frustrava os planos dos inimigos. Então, Deus está chamando você, chamando a gente, para que, independente das guerras que se levantam contra você, contra a sua vida, mantenha-se nesta comunhão de oração, de estar aliado junto de Deus. Você está entendendo? Porque aí Deus vai revelar, Deus vai falar, Deus vai mostrar, Deus vai guardar, Deus vai proteger, Deus vai livrar. Tudo por causa desta comunhão. E os inimigos não vão entender nada. Você sabe o que vai acontecer com os seus inimigos? Eles vão ficar assim. O que acontece? A gente faz de tudo para acabar com a vida desse cara, para acabar com a vida dessa mulher. A gente faz de tudo para destruir ele, para destruir ela, para acabar com tudo, mas eles estão sempre de pé. Entende? Eles estão sempre de pé. Eu não sei. Já fizemos macumba, já jogou olho grande, foi inveja, já fez trabalho, já tentamos, já foi feito fofoca, já falamos isso, já criamos cilada, já tentamos de tudo, mas eles estão sempre de pé, sempre se superando. Parece que não acontece nada. O que é isso? Era o que estava acontecendo com Israel. Olha lá, então, versículo 11, se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. O rei da Síria ficou perturbado. Ou seja, quando as guerras vêm para te perturbar, os inimigos que acabam ficando perturbados. Entende? Quando as guerras vêm para te perturbar, os inimigos é que acabam ficando perturbados. Então é isso que você precisa entender. Sabe? É isso que você precisa valorizar. A comunhão do homem de Deus fazia Israel estar sempre sendo, sempre superando, sempre conseguindo vencer todas as armadilhas que eram criadas contra eles. Então, todos os dias vão criar armadilhas contra você, contra nós,
vão fazer de tudo. Mas eu digo para você uma coisa: aconteça o que acontecer, passe pelo que tiver que passar, viva o que tiver que viver, viva a fase que for da sua vida, mantenha, faça de tudo para manter o coração limpo e uma vida próxima de Deus. Isso você só vai conseguir olhando para Deus, ouvindo a voz de Deus e falando com Ele permanentemente. Comunhão. Amém? Se você entender isso e colocar isso no seu coração e viver, ter esses momentos seus com Deus, orando, buscando, você vai ver que os inimigos vão fazer as guerras, mas Deus vai te dar vitória em todas elas. Não tenha dúvida disso. Amém? Então, essa é a palavra que Deus nos deu hoje. Se Deus quiser, amanhã eu quero dar continuidade, porque tem mais coisas para falar a partir de 2 Reis, capítulo 6. Tá? Hoje nós falamos do 8, tá? E fomos até o versículo 11. Amanhã falaremos do 12 em diante, se Deus não mudar nada. Espero que essa palavra tenha abençoado você. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Façam o que quiserem fazer. Manter o coração limpo. Estar com os olhos voltados para Deus e ouvir a palavra de Deus. E ser uma pessoa de oração vai estar fazendo você estar próximo de Deus. E Deus vai estar te mostrando tudo. E te livrando de tudo, te ajudando em tudo e te dando vitória em tudo. E os inimigos não vão entender como eles não conseguem te derrubar. Amém? Tá bom? Espero que essa palavra fique com você. E se ela te abençoou, pegue e compartilha com pessoas assim que acabar, para que elas ouçam e sejam abençoadas também. Talvez é só isso que estava faltando. Você estreitar mais um pouquinho a sua comunhão com Deus. Tá bom? Muito bem. Vamos orar? Eu peço que você pegue a sua água aí com você, a minha está aqui, que nós vamos mandar um Deus proverá a todos os que creem. Tá? Nem sempre, gente, às vezes eu consigo estar ao vivo com vocês. Por isso, às vezes, nós reprisamos. Mas sempre que estamos é com muito prazer e bênção para todos nós. Então agora eu gostaria muito de orar com você. Vamos pedir a Deus a bênção dele. Tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, neste instante, eu e todos que estão conosco, cada um em um lugar diferente, num estado diferente, num país diferente. E somos também pessoas diferentes, meu Pai. E por sermos diferentes, temos também situações, guerras diferentes para enfrentarmos. E na maioria das vezes, meu Deus, esses inimigos são maiores do que nós. Agem de maneira que são sorrateiras, agem de maneira, meu Pai, que muitas vezes chegam a nos afetar, a ferir, a machucar. Mas nós não estamos sozinhos, meu Pai. Eu creio, esta pessoa, ela também crê. Nós não estamos só. Nós não somos um povo abandonado. Nós não somos um povo órfão, que não tem pai, que não tem mãe. Muito pelo contrário.
O Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso guarda, o nosso protetor, o nosso Senhor, o nosso querido Deus poderoso. Então nos colocamos diante de Ti, pedimos que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor, faça os nossos olhos serem bons, que os nossos ouvidos ouçam a Sua palavra, Deus, a Sua direção, que haja sensibilidade em nós para Te ouvir, porque nem sempre o Senhor fala tão alto, nem sempre o Senhor fala, meu Pai, de maneira audível, mas a sensibilidade pode nos fazer perceber que o Senhor está querendo falar, que o Senhor está querendo mostrar, que o Senhor está querendo livrar, que o Senhor está querendo ajudar, que o Senhor está querendo nos direcionar. Então, que esta sensibilidade chegue de maneira, muito aguçada, de forma clara, seja no vô, na avó, no irmão, na irmã, neste homem, nesta mulher, neste jovem, meu Pai. Estamos à mercê do Senhor e não dos nossos inimigos, não dos problemas. Tem pessoas que estão orando conosco, estão doentes, meu Pai, na alma, no corpo, doentes, nas emoções, doente nos olhos, na cabeça, doente, meu Pai, nos pés, nas mãos, no sangue, nas veias, nas artérias, no coração, doentes, meu Pai, em tantas áreas, e que muitas delas remédio não vai conseguir curar, e algumas que o remédio poderia, já não faz o efeito. Então, meu Pai, chamamos a Ti pela Tua misericórdia. Chame a Deus agora, diga: Senhor, venha nesta oração sobre a minha vida. Toca em mim, diga: toca a Deus agora na minha vida. Toca, Deus, naqueles que querem, ver o nosso mal e derruba os inimigos. Faça-os cair por terra, Deus querido, porque o coração dos homens é muito mau, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda esta pessoa para ela vencer. Eu estou aqui orando, mas não sei a situação que esta minha irmã, esse meu irmão está do outro lado, talvez em casa, diante do celular, está aflito, chorando, o coração está amargurado, essa pessoa está desempregada, numa dívida que ela não sabe como vai pagar, as situações pioraram, parece que essa pessoa está num beco e ela não tem uma saída, mas quando oramos ao Senhor, sempre há uma saída. O Senhor é o Deus que dá o escape, o Senhor é o Deus que abre o mar, o Senhor é o Deus que derruba, as muralhas, o Senhor é o Deus que faz o sol parar se preciso for. Então, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a tua casa, sobre a nossa casa, sobre tudo que você precisa agora, receba. Deus proverá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: eu recebo agora essas duas palavras na minha vida. E é para a glória de Deus. Levante a sua mão assim, junto com a minha. Repita essas palavras. Diga: meu Deus, nunca os meus inimigos serão maiores que o Senhor. Diga: eu declaro a derrota deles agora em o nome de Jesus, e a vitória do Senhor e a glória do teu nome. Diga: Senhor, eis-me aqui. Diga: Deus, conta comigo para que a tua obra vença, porque eu conto contigo para eu vencer. Em o nome de Jesus. Pegue agora essa água, levante. Deus, que estas águas se tornem agora uma arma do céu para queimar, amarrar, destruir toda a doença no corpo desta mulher, deste homem, todo desânimo, toda fraqueza, toda depressão, toda angústia, toda miséria, todo o mal. E em o nome de Jesus, quando esta pessoa beber ou jogar na casa, nos quatro cantos, oh Deus, ela receba o milagre agora, meu Pai, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Com toda a fé que você possui, beba desta água. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Você crê ou não crê? Ah, bispo, eu creio. Então receba teu milagre, a tua bênção. Amém? Receba teu milagre. Receba a tua bênção. Você vai dar o testemunho disso. Se não for pela sua fé, é pela minha. Pegue um pouco dessa água, lance nos 4 cantos da sua casa. Seja abençoado, seja abençoada. Amém? Presta atenção. Nós vamos estar orando esses dias para que os inimigos, seus inimigos, eles caiam por terra. Sejam surpreendidos pelo poder de Deus. Será a oração da queda dos inimigos. Ou será que Deus não pode fazê-los? Hoje já começaram a cair com esta oração. Os inimigos são as doenças, os problemas que tentam te atingir. Então é só uma questão de crer e de orar. Amanhã nós vamos continuar falando desse texto e tem muita coisa boa para Deus nos fazer ensinar e aprender aqui. E vai ser bênção para todos nós. Amém? Bom, eu quero agora fazer um propósito de oferta com todos vocês, como a gente sempre faz. Amém? E eu gostaria muito que você ajudasse e acreditasse. Glória a Deus. Ajudasse e acreditasse. Você vai fazer o seguinte, todos que estão agora nessa live, escreva num papel agora quais são os principais inimigos que têm se levantado contra a sua vida. Quais são? Você vai escrever num papel, preste atenção, e vai colocar esse papel dentro do livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo é o 10. Aliás, a partir do versículo 8, né? Escreve, saúde, problema financeiro, vício, droga, seja lá o que for. Coloca aqui dentro. Não foi nesse texto aqui que os inimigos eram surpreendidos? Hein? Não é nesse texto aqui que os inimigos eram surpreendidos? Hã? Era ou não era? Então é aqui que você vai colocar. Deus vai dar vitória. E você vai fazer uma oferta pela vitória dos seus inimigos. Você vai fazer agora uma oferta no valor da sua idade. Quantos anos você tem? É representando a sua vida. Então, é isso que você vai fazer. Bispo, eu tenho 20 anos, então você vai fazer uma oferta de R$20. Bispo, eu tenho 32 anos, então você vai fazer uma oferta de R$32. Bispo, eu tenho 50 anos, então você vai fazer uma oferta de R$50. Você vai fazer agora e vai colocar nesse Pix aqui que eu vou colocar diante de vocês. Tá aqui, ó. pix2@udp.org.br. Você vai escrever assim, ó, pela queda dos meus inimigos. Você vai fazer uma oferta no valor da sua idade. Ô bispo, eu tenho meu dízimo aqui. Ou então você devolve o seu dízimo. Pix, você vai fazer agora. Pix2
pix2@udp.org.br. Você vai mandar, vai chegar aqui o seu nome. Eu vou pegar todos os nomes que chegarem aqui e eu vou colocar dentro da minha Bíblia. Essa aqui, ó. Está aqui. Dentro do livro de Reis. Está aqui. E vou fazer a minha oração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Compreende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Então você vai fazer isso e Deus vai te honrar. Ah, vai. E você vai ajudar a igreja. No valor da sua idade, representando a sua vida. Amém? E Deus, Ele vai te dar vitória. Toma posse. Eu já tomei. pix2@udp.org.br. Amanhã nós vamos fazer essa oração novamente. A oração pela queda dos nossos inimigos. Tá? Agora, eu só vou falar uma coisa aqui muito rápida. Gente, eu não falo da minha vida pessoal com absolutamente ninguém. Então, se você vem para a live para ficar fazendo pergunta da minha vida pessoal, eu pergunto, você está interessado na minha vida pessoal ou você está interessado na palavra de Deus que é pregada? É isso. A vida pessoal sua, ela é sua. Você fala com Deus ou você não fala com Deus, ou você fala com quem você quiser, ou você não fala. Então, isso é uma coisa muito importante você entender. Que ficam pessoas fazendo perguntas sobre a minha vida pessoal e eu não falo. Eu vou para o altar para pregar a palavra e para orar e para Deus abençoar e os resultados você tem visto. Então, é isso que eu gostaria de fazer. Aqueles que às vezes entram para ficar só fazendo perguntas sobre a minha vida, eu não falo dela. A minha vida pessoal só falo com Deus. Eu acho que todos deveriam fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, creia nisso. E se vocês respeitam essa minha forma de ver, eu também respeito a forma de vocês de enxergar. Caso contrário, entendo que tem pessoas... Inclusive, cuidado, fizeram um vídeo meu aí esses dias, que é inteligência artificial. Eu estava aqui mesmo, sentado, com uma camisa vermelha, pegaram inteligência artificial e fizeram uma montagem. Cuidado. Eu falando sobre a minha vida pessoal, pedindo dinheiro, inclusive, para alguém. Está errado. Eu nunca vou pedir dinheiro para uma pessoa, fisicamente falando, ou para mim. Você vai ver sempre o nome da igreja. A Igreja Unida Deus Proverá. Esse Pix aqui, se você for ver, Banco Asas, nome da igreja. Antes de você fazer, é o nome da igreja. Então, se a pessoa ela quer entrar na live para ficar perguntando sobre a minha vida pessoal, você está no lugar errado. Ou você está interessado na minha vida, ou você está interessado no Deus que a gente prega. Caso contrário, eu entendo que é alguém já com algum tipo de maldade para querer criar uma situação. Tá? Eu respeito isso e peço que todos respeitem a minha opinião e a minha forma de ver. Amo vocês de coração e Deus proverá. Tá bom? Deus abençoe e amanhã vamos estar juntos e os inimigos cairão por terra. Tá? O Conectados está dizendo aqui, bem feito, glória a Deus, tem filho do cão no meio dos filhos de Deus. Sempre teve. A Bíblia não diz que quando Deus estava reunido lá no céu com os anjos, Satanás apareceu para falar de Jó? Sempre vai ter. Deus abençoe, queridos. Beijo no coração. Tá bom?